Você não fuma mais maconha, não cheira mais cocaína, nem crack, nem merla, não fuma mais bebe, nem plaza, nem Hollywood, nem caldo, nem Marlboro. A partir de hoje não bebe mais Bavária, nem Skol, nem Antártica, nem Brahma. A partir de hoje não bebe mais Ballantine, nem vodka, nem pioca, nem 51. A partir de hoje, Moisés, não vai ficar mais nos sites pornográficos na meia-noite, não vai ficar mais paquerando menininhas no WhatsApp, aleluia, porque a partir de hoje esse fogo te pegou. Olha o fogo de Deus aí, olha o fogo. Vou fazer uma pergunta aqui. Daniel foi livrado da cova ou na cova? Ananias, Misael e Azarias foram livrados da fornalha ou na fornalha? Deus não vai nos livrar do WhatsApp, vai nos livrar no WhatsApp. Deus não vai livrar pregador, cantor, homem de Deus do Facebook, vai livrar no Facebook. Glória a Deus. Deus está atrás de homens fiéis que não fiquem cantando menininhas novas na rede social para ele usar. Eita Deus, aleluia. Deus está atrás de mulheres que não ficam colocando fotos pornográficas, fazendo biquinho e pose na rede social para ele usar para a sua glória. Aleluia. Choremandaragaçúbia. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia o templo. A aba de quê? A aba das vestes de Jesus vai até onde, irmão? A aba das vestes de Jesus vai até onde? Até os pés. Até, no mínimo, até na canela. No mínimo. Então vai encher o templo de quê? De santidade. Glória a Deus. De glória. De louvor. Estou jogando direto para nenhum irmão aqui não, viu? Fica atento aí. Dá glória apenas. Vai que Jesus vai ser contigo. Mas a gente tem visto algumas abas de algumas vestes na igreja que tem enchido o templo de divórcio. Eita Deus. Tem enchido o templo de pornografia. É forte. Rabadaragaçúbia. A palavra do Senhor vai dizer que serafins estavam acima de Deus. Uai, Deus não é o Criador? Por que ele permite que criaturas fiquem acima dele? Porque ele é humilde, não é igual eu e você, que quer ser o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor orador, o melhor profeta. Não, Deus é Criador e permite que criaturas fiquem por cima. Rabadaragaçúbia. Mas ele não aceita qualquer um ficar por cima. A Bíblia diz em alguns textos que serafins é aqueles que ardem em fogo, pedras afogueadas, aquele que arde em chama, porque onde tem fogo a cobra não entra, aonde tem fogo o escorpião não encosta. Crente, para não viver na fofoca, tem que estar pegando fogo. Eita Deus. Crente, para não viver no adultério, tem que estar pegando fogo. Fogo no olho, fogo na boca, no ouvido, em todo lugar. Deus chega no Egito e fala para Moisés: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo na terra do Egito, e eu desci para livrá-lo. Deus o quê? Deus se Deus quer, Deus desceu, e por que nós não podemos descer? Pela causa de alguém. Às vezes nem precisa ser pela causa de alguém, pela nossa própria causa, porque nós estamos afundados num mar de perversão. Desce o meio para libertar a tua própria vida. Ora, manda lá, sai, vou correr, vou correr. É festa mesmo. Não dá para ir até meia-noite, porque senão depois não convida de novo. Eita Deus. Mas nós vamos tentar ir até, pelo menos até 10h40. Ou 9h40, perdão. Aleluia! Então Deus desceu porque Deus está dizendo: eu que sou Deus, desci. Você lembra quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos? Foi eu que sou eu, me fico escravo, para vocês também se fazer. Eu que sou mestre, sou escravo, e vocês que não é mestre, vocês vão temer. Eita Deus. Tem gente que não quer ser, não, mas é. Mas é. Jesus que é mestre
Se fez de escravo, imagina nós que não é nada. É verdade, Deus. Mas é o quê? Né? Ô Ramá, Deus está operando, viu, irmão? Deus está quebrando laço, viu? Ô Ramá Daragassai. O Senhor fala bem assim para ti, filha. Estou escrevendo uma nova história na tua casa, na tua família. Rabá Daragassai, tenho visto o teu auxílio no ministério. O Senhor fala, melhore a cada dia que tu vai ver o que é que eu vou fazer na tua vida. Rabá, o Senhor está colocando algo nas tuas mãos aí, ó. Chore, almas na tua mão. Uma voz, embora. Chore, manda Daragassúbia. Aí a palavra do Senhor vai deixar claro. Irmã Samara, Deus te abençoe. Vai falar da seguinte forma: que Jesus vai entrando em Jericó e um tal de Zaqueu queria conhecer quem era Jesus. Alguns dizem que Zaqueu era ladrão porque ele cobrava imposto. Eu tenho minhas dúvidas se Zaqueu era ladrão, porque dificilmente um ladrão resolve devolver 4 vezes aquilo que roubou. Eu, quando roubava, no outro dia já não tinha mais nada. Como é que eu vou devolver? Só que Zaqueu era orgulhoso. Uma multidão na sua frente, ele poderia pedir licença para a multidão, se espremer na multidão. Tem gente que prefere ser desigregado do que se espremer na multidão. Não quer se espremer na multidão, não. Aí, ele prefere subir lá para os espinhos da figueira brava. Aí Jesus vai passando por debaixo da figueira brava e olha para cima e vê Zaqueu em cima da figueira, irmão. Tem gente num nível de orgulho tão elevado que até Jesus, para olhar para ela, tem que olhar para cima. Eita Deus. É verdade, irmão. É desse jeito, não é, irmão? Fala a verdade. Tem gente num nível de soberba tão elevado que até Jesus, para olhar para ela, está aí a prova na Bíblia. Zaqueu. Aí Zaqueu fala, aí Jesus fala: Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. É como se Jesus falasse: desce desse orgulho, homem, porque eu quero entrar na tua vida, quero mudar a tua história. Desce dessa soberba, mulher, porque eu quero entrar na tua vida, mudar a tua história. Aleluia. Quem quer levar Jesus hoje para casa, desce. Aleluia, Inclusive, Jesus. quando Deus fez o Éden, Ele disse que plantou um jardim na banda do Oriente. Eu falei para você que Oriente é diferente de Ocidente. Ocidente é para cima, Oriente é lá embaixo. O jardim fica no Oriente, então o jardim fica lá embaixo. Quem quiser chupar manga doce tem que descer. Quem quiser chupar cana doce tem que descer, porque o jardim é lá embaixo. Eita glória. Oh, Ramada Lagassai. Aí Moisés fala: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Aí Deus fala: tenho visto atentamente a aflição do meu povo na terra do Egito, e eu desci para livrá-lo. Aleluia. E aí, Senhor, eu escolho você, Moisés, para libertar o meu povo de Israel da terra do Egito. Imagina Moisés dizer: logo eu, um matador, estou foragido da justiça. 40 anos que estou aqui foragido, matando um egípcio. Ué, Deus não poderia escolher Jetro, que já era sacerdote? Não poderia escolher Arão, que tinha ficha limpa? Mas Deus vai em alguém que a sociedade não dá mais nada por ele. Deus vai em alguém que nem a família quer ver ele, nem pintado de ouro. Deus fala: é você que eu escolho para ser o pastor da minha congregação. Eita Deus, aleluia. Porque ser pastor de verdade não é nenhum privilégio. Ser pastor de verdade é só alguém que já ia para os quintos dos infernos. Deus olha para ele e fala: tu quer ir para o inferno ou tu quer ser pastor? Deus fala, aí o cara fala: eu quero ser pastor. Eu quero ser pastor. Inferno jamais. Eu quero ser pastor. Porque o inferno é tão ruim que nem os moradores de lá querem voltar para lá. Os endemoniados gadarenos. Jesus falou: sai deles. Ele falou: não, Senhor, não nos expulsa, não nos mande de volta para o lugar de onde viemos, porque o inferno é tão ruim que nem os moradores de lá querem voltar. E eu vou querer ir para lá. Aleluia, Deus. Aí Moisés fala: mas Senhor, eu sou gago, eu não sei falar, sou pesado de boca. Aí Moisés, tu não era poliglota lá no Egito? Falava vários idiomas, mas depois que eu vim para esse deserto apacentar ovelha, é tanto berrado no meu ouvido que já estou aprendendo a falar na língua das ovelhas. Bé, isso, Moisés. Só chama alguém para liderar quando
deficiência em tudo. Ei, minha irmã, para de inventar desculpa que não vai vir para o culto. Ei, meu irmão, para de botar desculpa que não vai evangelizar, porque Deus quer te usar com deficiência e tudo. Mais 5 minutos, ô glória, vai dando glória. Mas já que tu está questionando, Moisés, vou mandar Arão, teu irmão, porque Arão sabe falar bem. Você não sabe, né, Moisés? Mas Arão sabe. Arão sabe falar fluentemente. O que é falar fluentemente? É ter um aramaico desenrolado, um grego desenrolado, um hebraico desenrolado. Aí Deus fala: Arão vai ser profeta, Moisés, e você, Moisés, vai ser Deus. Agora Moisés vai, porque ungiu logo ele a Deus. Tem gente que só faz a obra se ungir logo ele a Deus. Não arrasta uma cadeira, não lava um banheiro, porque ele não foi nada. Vem cá, nós vamos te ungir a Deus aqui. Eita Deus. Você fazer a obra. Irmão, não espera ser ungido para fazer. Quando Jesus foi chamar os primeiros discípulos, entenda, a Bíblia diz que os primeiros escolhidos foi Pedro e André. Por quê? Porque eles já estavam lançando rede. Quer ser escolhido pelo primeiro? Deixa Jesus te pegar lançando rede. Aí João e Tiago foram os segundos. Por que o segundo? Porque ainda estava consertando rede. Tu acha que Jesus vai chamar quem já está lançando ou quem ainda está consertando? Hã? Ora amada! Quem está consertando rede ainda aí, gente? Pode ficar tranquilo que o mestre vai chegar, vai ungir o teu próximo aí, mas não vai conseguir ungir. Vai ungir o que já está lançando, irmão. E você vai ficar com uma carta na mão de segunda mão, segunda hipótese. Ora amada aragaçuca. Aí Deus fala: Arão vai ser profeta, e você, Moisés, vai ser Deus. Quem é maior, o profeta ou Deus? Quem é maior, o profeta ou Deus? Com Deus é assim: o que não sabe falar vai ser o instrutor do que sabe falar, meu querido profeta Josué. O que não sabe falar vai ser o instrutor do que sabe falar. Imagina Deus chegando em Arão: Arão, e Arão fala: Deus, eu sei, Arão, que você sabe pregar melhor do que Moisés, mas foi para Moisés que eu dei a liderança da congregação. Eita Jesus. Arão, oi Deus, eu sei, Arão, que você louva mais bonito do que Moisés. Essa voz de Aline Barro misturado com Lidiane Lima, essa voz de Sérgio Lopes misturado, aleluia, com o Fernandinho. Mas foi para Moisés que eu manifestei a minha glória lá no Monte Horebe. Arão, oi Deus, eu sei, Arão, que você sabe falar mais bonito do que Moisés. Olha como é que o público te ouve. Você fala fluentemente bonito, chega derramando lágrima dos olhos de tanta emoção. Mas foi para Moisés que eu dei autoridade para ele chegar diante do mar vermelho e dizer: mar, 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 vermelho, vermelho, abra, ti, 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 ti. E o mar dizer: esse cabra fala feio, mas tem uma unção na vida dele que eu vou ser obrigado a me abrir. Pode passar, Moisés, pode passar. Tem mar se abrindo aqui hoje. Tem mar se abrindo aqui hoje. Tem muralha caindo aqui também. Tem cadeia sendo despedaçada aqui hoje. Aleluia. Ora marabás. Aí Moisés agora vai para o Egito. O povo está 430 anos escravo no Egito. 430 anos não é 430 dias. 430 anos é o tempo suficiente para viciar nas maconhas do Egito, na cocaína do Egito. A promessa é: vou tirar do Egito e vou levar para a terra prometida. Mas o povo está tão egipciado que se tirar do Egito e colocar na terra